Ele é Atos 16:16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que todos os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. E, pedindo luz, saltou dentro e todo tremo, se prostrou entre Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para lhe salvar? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público, e depois nos jogaram na cadeia, e agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados as palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo-lhes, lhe dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Amém. Fechou, né? Esse é um trecho da Escritura muito conhecido, né? Utilizado para algumas canções, alguns louvores e até muitas pregações, né? A gente, só um minutinho para a gente fazer um resumo do porquê eles estavam ali, né? Se a gente lembrar, Paulo e Silas estavam buscando ir numa direção, né? Evangelizar, e por 2 vezes o Senhor apareceu a eles e bloqueou a passagem deles, né? Não permitiu que eles fossem em tal direção. Eles ficaram. E aí, quando Paulo dormiu, apareceu, né, aí sim um homem no sonho dele e falou: vem para Macedônia, nos ajude. Aí eles levantaram e viram que o Senhor estava tentando dirigir eles para aquele lugar, né? E aí foi
como eles chegaram nessa cidade, encontraram Lídia ali na beira do rio e abriram a palavra do Senhor, e ela acabou se convertendo para a casa dela, e eles estavam ali naquele momento. Eu fico pensando assim, né? E aí, agora ouvindo o texto, né? Ouvindo a leitura que a gente fez aqui em voz alta, é uma coisa que já está um pouco impregnada no nosso raciocínio, né? Se imagina, alguém tem uma visão, tem um sonho, tem certeza que Deus está levando você, no caso ele, para um lugar, tá? Isso está certo, eles estavam ali meio que tateando, tentando, né, de alguma forma fazer uma obra de evangelização, de falar do nome do Senhor. Aí de repente a coisa fica clara, Deus dá uma resposta, né? E eles ficam certos que é para aquele lugar que eles devem ir. E aí eles encontram naquele lugar uma menina que tinha um espírito maligno, né? E tinha um espírito maligno de adivinhação que acabava dando lucro a muitas pessoas daquela região, né? E eu fico pensando assim, né? Nunca consegui ter uma clareza assim, se na verdade Paulo deveria ou não ter tomado aquela decisão, e eu acho que o texto também não deixa muito claro, exatamente porque talvez não sei se o foco da leitura deve passar sobre isso, mas o fato é que depois de muitos dias ele repreende aquele demônio e fala assim, sai e deixa ela, né? E aí o demônio vai embora e a menina fica livre, né? O problema é que tinha muito dinheiro em jogo, os donos, né, ou as pessoas daquela região ganhavam muito dinheiro através daquela menina, e quando eles percebem que eles perderam a fonte de lucro, eles de fato pegam Paulo e Silas e aí prendem eles e levam ele até a assembleia ali, onde eles acusam de coisas que não tem fundamento nenhum, né, pelo texto que a gente percebeu, e aí já tiram as roupas dele, já chibatadas, né, açoites nas costas, e depois prendem ele. Então assim, uma coisa que realmente você vê assim, quando a pessoa está em Cristo, uma coisa que é muito, muito observar realmente o comportamento quando a pessoa está em Cristo. A pessoa fica muito tranquila, né? Independente se as coisas dão certo ou errado, ela não tem muito esse parâmetro, né? Já que foi bom ou foi ruim, ela não tem esse tipo de leitura. Porque eu, vou ser sincero, muitas vezes eu entrei em muitas crises quando eu vi assim, como Deus falou claramente que é para fazer isso, né? E aí vem uma situação dessa, o cara repreende ali e dali, né? Deus está usando, e de repente você se vê preso, tomando chibatada, indo para a cadeia, sem ser julgado, sem ser nada, né? Aliás, eu conheço muitas e muitas pessoas que em processo até chegaram a se afastar mesmo da fé. Onde é que está Deus nessa situação? Pô, eu estou fazendo isso aqui para Deus, pô, né? E onde é que está Deus nessa situação? Não faz o mínimo sentido, né? A nossa ideia de que se a gente está fazendo uma coisa para Deus, então tudo deve dar certo, o tapete vermelho deve se abrir, né? E a gente conhece as histórias desde a Antiga Aliança, desde de Moisés, por exemplo, que foi tão enviado com tantas provas, e no primeiro dia lá a gente sabe que o povo quase matou Moisés, né? Quando eles tiveram que passar não só a fazer o tijolo, mas catar agora o junco, a palha também, né? Para poder fazer o tijolo, ou seja, o trabalho dobrou, né? Já estava naquela escravidão, naquela servidão, e de repente a situação piora ainda mais, e Moisés depois vai ali conversar com o Senhor, e aí aqueles processos de Deus, né? Deus nunca falou que ia melhorar, Deus só falou para ele fazer aquilo, e aí Deus iria desenrolar ali, endurecendo o coração de Faraó. Então assim, essa certeza realmente da gente estar em Cristo, né? E não com o nosso foco na gente mesmo, né? As circunstâncias mostram isso muito rápido para a gente. Quando o nosso foco é a gente, é o nosso bem-estar, é o que a gente deseja, o que a gente alcança, rapidamente os nossos questionamentos, né? Ou a nossa irritação, ou as circunstâncias demonstram isso claramente. É uma coisa muito patente. E aqui fica muito claro, porque quando ele estava lendo o texto, de que eles acabaram de tomar uma surra daquela, né? Você vê que o carcereiro só foi limpar depois, né? Lá no final, você vê assim, que eles estavam provavelmente do dia suado, machucado,
pendurado lá naquela prisão, e ainda assim estavam bem tranquilos, louvando o Senhor, orando e tal, e disse que os presos estavam escutando aquilo, né? Então assim, isso aponta assim como uma questão de maturidade mesmo, né? É uma questão assim de que, puxa vida, é aquilo que Jesus falou: quando vocês forem caluniados, quando vocês forem injuriados, quando vocês forem açoitados, então levantai as vossas cabeças, porque assim aconteceu com os profetas, e a vossa salvação está perto. Então assim, e quando eu passei por alguns processos assim, que é muito ruim de calúnia e isso tudo, realmente, claramente naquele momento eu lembro assim, caramba, puxa vida, eu não estou preparado. Cai a ficha, né? Eu não estou preparado, a minha vontade é lá esmurrar a cara da pessoa. É como eu estivesse vivendo uma vida cristã, mas a vida cristã que eu vivo para mim, né? É muito estranho isso, mas é possível, né? Eu a vivo para mim, né? E aí, naturalmente, cara, brota da gente um mundo, né? E aí eu lembro que às vezes alguns irmãos falavam assim para mim, para tentar me consolar, né? Não, irmão, mas a gente também não é santo, a gente não é Jesus e tal. Eu entendia o que aquela pessoa estava tentando fazer, no sentido assim de meio que... Mas, cara, sem ela perceber, o que ela estava tentando era tirar a minha cruz. Às vezes a gente quer ajudar uma pessoa e está fazendo como Pedro, impedindo que ela vá para a cruz, impedindo que ela tenha um encontro com o Senhor na cruz. Mas, Rafa, por que essa reflexão, né? Porque hoje, muitas vezes as pessoas ensinam que a gente vai encontrar com Deus, a gente pula, a gente dança, a gente faz isso, e isso tudo é verdade. Mas como essência, né, eu acho que Spurgeon fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: na boca de um pecador como eu, não sou a melhor palavra do que perdoa-me, Pai. Ainda que seja filho, ainda que seja amado, ainda que seja redimido, ainda que seja alcançado pela graça, ainda que tenha recebido os dons do Espírito, ainda que tenha recebido o próprio Espírito Santo, sou um pecador. Sou um pecador, não posso perder essa consciência. Não sou um pecador só quando tive um encontro com o Senhor, naquele momento, e o Espírito clareou e me convenceu claramente. Sou um pecador hoje, né? A Escritura diz assim: se nós, né, falamos que não pecamos, primeira carta de João, enganamos a nós mesmos e nos fazemos mentirosos. Diz assim, e às vezes na minha vida cristã, exatamente por as coisas irem acontecendo e você está sempre ali todo dia, em tudo que é lugar, às vezes toda essa aproximação do Senhor, das coisas de Deus, é uma coisa engraçada, mas faz com que eu perca essa própria consciência da qual eu não deveria esquecer, né? E quantas vezes eu estou falando de um cara que está no evangelho errado, que está não sei o quê, que está numa situação assim, que está perdidão e tal, mas eu chego diante do meu Deus sem que a minha primeira palavra seja perdão. Será que se eu fizer uma reflexão, eu tenho procurado fazer isso essa semana, assim, será que não seria uma tremenda hipocrisia? Será que eu tenho condição de chegar diante de Deus de verdade, sem pedir perdão para Ele? Será que eu alcancei essa condição, eu tenho essa condição? Ou eu acho que o que Deus espera de fato é que eu tenha essa consciência, como Paulo falou, não só no seu primeiro encontro da vida cristã, como no final de todos os pecadores, eu sou o maior. Ou seja, a certeza de que, como João também nos ensinou, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Eu estava ontem mesmo falando com o irmão perguntou assim, tá tudo bem? Eu falei assim, não, tá tudo bem e tal. Aí depois eu pensei assim, caramba, como é que eu digo para o irmão se está tudo bem, se todos os dias o Espírito me lida contra a carne contra o Espírito? Todos os dias eu tenho coisas das quais eu desejo fazer que eu não tenho que fazer, e eu luto contra isso, e eu oro a Deus, e eu tenho os meus conflitos. Como é que eu posso falar que tudo bem? Não está tudo bem, não está tudo bem, não pode estar tudo bem, né? Quando a luz brilha, tem que deixar claro que assim, não está nada bem. Isaías profetizou durante muito tempo. Ele tinha certeza do que ele foi chamado para fazer, ele só não tinha certeza de quem ele era,
até o dia que a luz de Deus brilhou sobre ele e falou assim: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo impuro. Ele recebeu a maior revelação, não da palavra profética que deveria entregar a Israel, mas quem ele era diante de Deus. Então muitas vezes minha preocupação é com o meu chamado, com o que eu vou fazer para Deus, para onde eu vou, o que Deus vai mandar eu fazer, quem eu vou ser nas mãos de Deus, como eu vou ser usado, quando a maior consciência é quem eu sou diante de Deus. Um pecador salvo, um pecador redimido, um pecador alcançado pela graça, um inimigo de Deus, né? Alguém que viveu, né, contra os mandamentos de Deus até encontrar Ele, né? E aí, quando a gente começa a ler, né, o livro de Romanos, começa a ver o conflito que as pessoas também passaram, a gente percebe assim: só pode estar bem quando as coisas não estão bem. A gente só é forte quando a gente tem absoluta certeza que é fraco. A gente só pode ganhar quando a gente dá. E a gente só pode subir quando a gente desce. Então, o Evangelho proposto, ele tem essa condição para a gente. Não tem outra saída, né? Então, para que as coisas possam estar bem, a gente tem que entender que elas não estão bem. Que é tudo por um fio mesmo. Que se não for a graça de Deus, se não for a sombra do Onipotente, se não for o esconderijo do Altíssimo, se não for o Senhor nos guardando, se não for o Senhor nos livrando, né? Se não for o Senhor me livrando de um mau negócio, se não for o Senhor me livrando da mulher adulta, se não for o Senhor me livrando de tal e tal situação. Então, assim, é como a gente, cada dia mais fosse aguçado, né? Tivesse a consciência aguçada no sentido da dependência que a gente precisa ter de Deus nesses aspectos, né? E são coisas práticas que acontecem conosco no dia a dia e que você vê que o Espírito às vezes fala com a gente. E um exemplo que eu lembro agora mais claro, acho que foi semana retrasada, não sei o que eu estava passando, alguma coisa discutindo e tal no trabalho para resolver e tal. Eu sei que eu falei alguma coisa em algum momento que na hora eu senti no meu coração: isso que você falou é mentira. Eu falei: não, tá bom, depois eu resolvo isso, né? E acabou que depois passou, eu não resolvi. Eu fiquei pensando nisso, eu falei assim: não, cheguei do Senhor, não falei, Senhor, não te pedi perdão por aquilo, ou foi a motivação daquilo. Parece que a gente vai ficando um pouco frio e a gente vai não tratando as coisas na seriedade que precisam ser tratadas, né? Porque o problema não é o problema, né? O problema é como a gente trata o problema. Então, eu falei assim: puxa, eu estou num ponto que eu já fiz uma situação dessa e nem parei no meu final do dia para poder pedir assim: Senhor. Eu fiquei pensando assim: cara, um homem como o Davi, cara, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, um homem que andou tanto mais na minha frente, orava: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, põe um freio nos meus lábios, guarda a minha língua. Então eu fiquei pensando assim, como, eu menti dessa vez, mas eu não vou mentir mais. Mas aí depois eu fiquei raciocinando assim, se eu realmente tivesse mais consciência de quem eu sou, eu oraria ao Senhor: Senhor, guarda os meus lábios, me guarda, me livra, né? Eu estaria mais numa posição de dependência, né? E quando a gente está nessa posição, né, penso eu, é um pouco desse aspecto que a gente está vendo aqui em Paulo e Silas, dessa questão dessa maturidade, né? Você não tem o que cobrar, você não tem o que reclamar, né? Você não dá para você cobrar nada, porque tudo que estava sobre você já foi resolvido, foi quitado, entendeu? Eu acho que você está falando em relação a isso, a essa eterna gratidão, né? Quando Davi fala no Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos benefícios que o Senhor fez. A primeira frase dele é: porque Ele é quem perdoa todas as iniquidades. Olha a importância que Davi dava ao perdão. Assim, a importância que ele dava, ele sabia isso na vida prática dele. Quer dizer, a coisa mais importante para um cristão, pensando nesse aspecto, deveria ser o perdão. Porque sem o perdão de Deus, você não tem nenhum início, eu não tenho nenhum início da caminhada. Se Cristo é Deus reconciliando o mundo consigo mesmo, como Paulo disse, né? Se na cruz nós temos a nossa dívida rasgada, os nossos
pecados perdoados, né? Nós fomos redimidos, então tudo começa com o perdão, né? Então o perdão de Deus para com a nossa vida se torna muito importante, e eu creio que é uma coisa que deixa, depois pensando nisso, propicia que a nossa chama não se apague, a gente lembrar mesmo, é aquilo que sempre Deus falava para Israel, né? Israel, lembra de onde eu tirei você, lembra quem você seria se eu não fosse na sua vida, né? Todo esse aspecto que Deus abordava eles, né? E sempre com muito zelo, né? Deus com muito zelo falando com eles, com muito amor, com muito carinho, né? E você falou uma coisa que me chamou a atenção para eu falar isso que eu vou falar agora, né? Na situação de discernir a presença. Chegou uma hora que Isaías falou isso para Israel. Falou assim, olha, um boi conhece o seu dono, um jumento conhece o seu possuidor, mas Israel, você não me conhece. Você vê que ele não usou nem exemplos de um cachorro, de um gato, de animais domésticos. Ele usou exemplos de animais que teoricamente nem têm essa relação com o homem. Animais que têm essa dificuldade, né? O boi saber o seu dono, o jumento o seu possuidor. Então você está chegando, o jumento já está acostumado com a forma que você monta, ele já lembra. Mas o Espírito do Senhor vem e se aproxima de nós e a gente não discerne naquele momento. Na terça de manhã, na quarta noite, eu não consigo discernir que Ele está se aproximando. Que, ou seja, há algo que Ele quer falar comigo, ou Ele quer me trazer para um momento com Ele, né? E eu não consigo reconhecer isso. Era isso que Deus estava falando com muito zelo, com muito carinho, com muito amor, né? Então, assim, eu acho que esse aspecto da maturidade, ele passa por essa consciência, né? De que sem o Senhor nada nós podemos fazer, né? Que de fato, nesse aspecto, o valor que nós temos é o valor que Deus nos deu, porque a gente, segundo Ezequiel, nós valemos menos do que nada, né? Menos do que a areia as nações são diante do Senhor, né? Então o valor que nós temos para Deus é o valor com que Ele nos amou, mas o valor em nós mesmos, né? Nós não temos, é porque Ele decidiu nos amar, né? Eu acho assim, acho isso que, apesar de ser uma reflexão simples, ela é muito prática e ela muda o nosso comportamento nesse aspecto, porque Davi fala isso, mas quando você vai na oração do Senhor, eles falam assim, Senhor, me ensina a orar. Você fica imaginando um cara aprendendo a orar com Jesus Cristo de Nazaré, Rodrigão. Imagina, assim, é como uma coisa é você andar com alguém mais velho, mais velho não, mais experiente, né, e alguém te dá uma dica, né? Outra coisa é Deus falar para você assim, eu vou te ensinar a orar. E eu fico pensando assim, caraca, o que Deus vai ensinar a orar, né? Assim, porque, puxa vida, tem milhões de coisas, tantas coisas na palavra, tantas coisas vão acontecer, no Apocalipse, isso, aquilo e tal. E a primeira coisa que o Senhor fala depois do reino dele, que é a primeira coisa, que é a prioridade, né? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas a primeira coisa que ele fala, quando ele sai do céu e vem para a terra, é o quê? Perdoa as nossas falhas. Aí a gente volta no mesmo ponto do perdão, né? Que andar sem essa consciência de que eu preciso do perdão diário de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sim, elas se renovam a cada manhã. Mas Jesus também ensinou, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala de uma graça, de uma misericórdia, ele também deseja de nós o quê? O amadurecimento. Ele não deseja que a gente apenas seja alcançado por uma misericórdia, ele deseja que a gente seja misericordioso. Então, isso tudo que a gente está refletindo é sobre esse tipo de maturidade que está aqui, desses irmãos que estão caminhando e a vida deles estão refletindo dessa forma, né? Então, a primeira coisa que ele compartilha é: perdoa os meus pecados, Senhor. Ele fala assim que você deve orar, e você fala, vírgula, como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Então ele passa para a situação que relacional nossa, né? Então, para Deus, né, se a gente parar para pensar, eu sei que é uma coisa meio assim, às vezes não faz tanto sentido no nosso dia a dia, mas só depois disso que ele fala o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
para Deus, mais importante do que comer, do que a providência, do que o pão que chega na minha mesa no café da manhã, é eu entender que, primeiro, antes de tudo isso, eu preciso do perdão dele e preciso entender que eu não posso ter nada no meu coração contra ninguém. Eu não posso chegar diante de Deus com o meu coração amargurado ou com o meu coração com alguma coisa guardada de uma outra pessoa, principalmente se ela me fez mal. Isso para Deus é mais importante do que a própria providência, né? Se o Senhor está ensinando a como orar, e Ele está ensinando uma ordem, se tem uma escada de prioridade, né? E se Ele está indicando o que é importante, é como Ele estivesse falando para os seus discípulos: se atentem, percebam, né? Primeiro é o reino, depois a compreensão, depois vocês precisam de um perdão diário. E esse meu perdão diário é que pode propiciar que vocês se perdoem uns aos outros. Porque, cara, se eu sou pecador, se você é pecador, se o Ale é pecador, se cada um de nós é pecador, e a gente se relaciona e tem uma vida de estar aqui, de se encontrar, ou às vezes estar em outros locais, qual é a coisa mais normal do mundo? De pessoas mazeladas. Um vacilar com o outro. É a coisa mais normal. Só não é normal se não achar perfeito, né? Então, assim, então a gente vai para dentro desse aspecto da maturidade que a gente está abordando hoje na vida de Paulo e Silas. A gente vai para esse aspecto que vem também da visão da maturidade ou da cegueira espiritual. Então é muito fácil eu enxergar o defeito de todo mundo. A cegueira espiritual, eu não consegui enxergar o quê? O meu próprio defeito. Então aquela história, vem lá uma mulher sem condição nenhuma, uma mulher impura, ela vem chorar e lavar os pés do Senhor Jesus e secar com o cabelo, né? Só que aí chega um homem fariseu e diz o que para Jesus? Se ele realmente fosse profeta, ele saberia o quê? Que essa mulher era uma adúltera. Só que quem estava cego? Ele. Porque na verdade, ele como um sacerdote, ele como a liderança, né? Ele deveria ser a esposa do Senhor. E ele estava adulterando com uma religião judaica. Quem era o adúltero ali? Era ele, que já havia quebrado uma aliança com Deus e Yahvé e estava seguindo uma religião de homens. Então, na verdade, ele não conseguia enxergar o seu próprio adultério espiritual, mas era rápido em apontar o defeito daquela mulher que está ali, né? Então, a maturidade passa muito por isso, por eu já não enxergar mais o defeito de ninguém. Pelo contrário, como Paulo falou, sempre ver o meu irmão superior a mim. Vou olhar para o Ale, vou ver ele maior do que eu. Isso significa que eu estou enxergando. A hora que eu olho o Ale e eu faço críticas ou pontuações, porque sempre é assim, ele até acho que você mesmo falou isso na semana passada, né? Quando a gente fala alguma coisa, sempre é que a gente podia fazer melhor e tal, você estava trazendo isso pra gente, né? E quando a gente olha nesse aspecto, é o contrário no reino de Deus, lembra? Descer para subir, dar para ganhar, é sempre assim. A cegueira é quando eu vejo nele. A visão é quando eu vejo ele maior do que eu e vejo o meu pecado. É quando, como Jesus falou, quando eu bato no peito e falo assim: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Essa consciência da minha natureza, não para justificá-la, mas para encontrar a minha posição diante de Deus, é que faz com que nós nos suportemos uns aos outros em amor, né? É para se alguém vacilar com a gente fala assim: pô, também já vacilei muito, né? Uma hora essa pessoa vai ficar madura, vai entender que isso é uma bobeira, né? Porque senão a gente vai estar só vivendo uma religião de homens também, a gente vai estar vivendo só uma ideia, uma filosofia humana. A gente não está vivendo como o Senhor te levou a orar, essa questão do amor, essa questão do discernimento, de perceber, né? E assim, às vezes isso, eu sei que é um exemplo que não é muito bom de dar, né? Assim, que é um exemplo negativo, mas assim, é um exemplo que me ajuda, né? Às vezes nesse processo de discernir, Rodrigão. Que uma vez eu estava andando com a Clarice, aí eu sei que passou uma moça muito bonita assim, eu olhei, ela falou assim: pô, você já tá olhando, né? Aí eu falei assim, putz, aí eu puxei assim, né? Aí eu falei assim, caramba, muitas vezes eu não olho para uma mulher bonita porque ela está do meu lado,
E seria um desrespeito. Eu tenho a consciência que ela está do meu lado, né? Por que eu não tenho essa consciência em todos os aspectos da minha vida quando eu estou andando, que existe uma pessoa do meu lado, que é o Deus que eu sirvo? Porque todas as vezes que você sente a presença de Deus, eu sinto, nós sentimos, nós ficamos constrangidos a fazer qualquer coisa que vá feri-lo. Mas normalmente a gente restringe esse discernimento aonde? Nos períodos de culto, nos períodos de uma reunião, de uma adoração. A Escritura não baliza isso, não ensina isso, né? Que isso deve ser a grande representatividade. Pelo contrário, a gente repara que os cultos são as menores demonstrações da manifestação de Deus. São a menor parte. Quando você lê aqui, é a menor parte. Toda outra vida, manifestação e revelação está fora desses períodos, né? Então eu fico pensando assim, caramba, se uma pessoa física ela me leva a isso, né? Eu sou obrigado a reconhecer que pior do que às vezes, né, falhar com ela é eu não conseguir nem discernir o meu próprio Senhor. Ou seja, é como se fosse um discípulo indo para Emaú. O lugar é aqui, o lugar para ficar é em Jerusalém. Lá em Jerusalém que você recebe poder, lá em Jerusalém que você recebe unção, lá em Jerusalém que eu tenho um propósito. Eu mandei você ficar, lá para você ficar e eu estou indo para outra direção. E eu não estou nem percebendo que estou conversando com ele e me afastando dessa direção, né? Então assim, porque eu estou ligado ao que? Não aconteceu o que eu queria ver, não aconteceu o que eu esperava. Era assim que os discípulos de Emaú estão. É essa questão que a gente está falando da maturidade. Então vou abandonar, agora eu estou preso, então estou me chibatada, então estou apanhando, eu fiz a obra de Deus, eu expulsei um demônio, mandaram eu ir lá, eu fui no culto, eu fui lá no culto, eu peguei o melhor que pude, o nego me detonou todo, eu cantei o melhor que eu pude, o nego me criticou pra cacete, meu irmão. Então não vou cantar mais droga nenhuma, quando eu vou lá cantar, vou fazer o meu melhor, o nego tá me criticando, entendeu? Ou vou lá pregar, o nego tá me criticando. Então esse tipo de manifestação, minha, eu vou colocar melhor dessa forma, ela manifesta que eu vivo um cristianismo para mim, não um cristianismo de Cristo e para Cristo. E aí é importante a gente entender a obra da cruz na nossa vida, porque a cruz é um altar, né? E o lugar de encontro com Deus é um lugar de vergonha, diferente. Infelizmente a gente, de alguma forma, assim, ao longo dos anos, parece que Satanás trabalha muito contra isso, né? Depois da queda, essa é a realidade. Então assim, a hora que Adão ele diz que estava escondido no arbusto, que ele estava lá vestido, por que ele não queria estar no lugar onde ele estava todo dia? Porque aquele lugar é um lugar de vergonha. Aquele lugar é um lugar dele assumir a sua responsabilidade, dele ser homem e falar: Senhor, eu falhei, eu errei, mas eu estou aqui nessa condição. Porque pedir perdão é uma condição de humilhação e de vergonha para a nossa própria carne, mas de glorificação ao nosso Deus. Mostrar que Ele é perdoador e misericordioso, né? Então assim, os homens ao longo da história, quando a gente olha a Escritura, por que a nossa natureza quer fugir dessa realidade? Por que a gente quer fugir dessa situação? Por que a gente quer se esconder, às vezes até dentro da gente mesmo, como a gente estava falando de alguns casos de suicídio? Por que a gente quer fugir disso, né? E por que a gente não quer enfrentar? Mais uma vez um exemplo prático meu. Porque quando eu estou discutindo com a minha mulher, é muito fácil eu virar para ela e falar assim: mas tu está falando o que de mim? Tu não faz nem 10% disso, pô. Tu está me enchendo o saco com esse negócio aí. Pô, tu não tem nem moral para falar disso, entendeu? Num período de carnalidade, eu discuto assim, entendeu? Que eu não estou ligado, que eu não estou pensando assim, poxa, isso tem nada a ver e tal. Eu não sou esse Rafael. Quer dizer, às vezes o Senhor se manifesta dessa forma, mas muitas outras vezes eu sou esse cara que eu falo assim: pô, tu quer falando o que de mim, cara? Pô, tu tá me enchendo o saco com esse negócio, pô, sabe? Já deu isso e tal. Agora, por que às vezes eu, em certas situações, quando vem o Espírito, eu não quero orar? Porque para Deus eu não posso falar isso. Porque Deus nunca erra. Porque Deus tem autoridade para falar comigo desse jeito. Porque Ele não me esquece. Os argumentos que eu uso na carne, eu não consigo usar contra Deus. Eu não tenho como argumentar. Porque se eu for argumentar, eu vou falar o quê? Ele vai falar assim: Rafael, você se esquece de mim, mas eu, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Teu nome está na palma da minha mão. Ainda que eu não me negue, Ele se negou por mim. Ainda que eu... Então assim,
quando a gente vai falar com Deus e quando a gente está realmente diante de Deus, o que a gente consegue falar? Se não for uma coisa só de um oba-oba, só de uma festa, se realmente a gente está diante do Senhor, o que sobra? Um coração contrito e quebrantado. E o que o Rodrigão orou. Um coração que reconhece a situação. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me trata segundo eu mereço, como está no Salmo. O Senhor não me trata segundo a multidão dos meus pecados. Obrigado porque o Senhor é paciente, o Senhor é longânimo, porque o Senhor me esperou, Senhor, poxa, 10 anos, o Senhor me esperou nessa situação. Sabe, o Senhor teve paciência comigo. Sabe, o Senhor é bom. Sabe, a sua misericórdia dura para sempre. O que vai faltar para um homem orar diante de Deus? Ele chegar nessa plena consciência diante de Deus. Ele vai argumentar o quê? Ele vai querer determinar, ele vai querer dizer isso, ele vai querer dizer aquilo. Sabe, não existe condição, não existe espaço. Só se for dizer para si mesmo, numa prepotência. Mas fora disso, você vê que nem Jó, ele podia falar, mas o dia que ele bateu o olho, que ele viu Deus dentro do redemoinho conversando com ele falou o quê? Me arrependo no pó e na cinza, porque eu falei de coisas que eram grandiosas demais para mim. Eu não devia nem ter entrado nisso. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. E olha que o cara tinha perdido o filho, mas tinha perdido tudo. O cara falou, Senhor, me perdoa. Poxa, Senhor, obrigado, Senhor. Já mudou tudo. Quando ele viu o Senhor, não tem como a gente manter nada. Que pessoa poderia diante de Deus chegar e dizer que não tem nada para entregar diante do altar, que não tem nada para se render, que não tem nenhum aspecto na sua vida a dobrar, sabe? Que não tem nada com dificuldade a entregar, que não luta contra um pecado que às vezes perde. Quem pode se vestir de tal situação e se apresentar diante de Deus é mentira. A gente tenta fazer isso religiosamente, a gente tenta ter uma vida religiosa, a gente tenta muitas vezes ter um personagem, ter isso, mas na prática diante de Deus, ou a gente fica atrás do arbusto ou a gente sai dele, não tem como, né? Então assim, esse processo de maturidade é quando a gente entende que o melhor lugar não é atrás do arbusto, o melhor lugar é nu diante de Deus, que é um lugar aparentemente desconfortável, um lugar onde a gente se sente totalmente inapto, totalmente aos nossos olhos sem valor, perdido, mas é nesse lugar que a gente tem encontro com um Deus que nos ama profundamente, que se entregou pela gente profundamente, que cuida da gente, que sara a gente e que quer levar a gente para um processo realmente de maturidade, né? Então assim, eu fico impressionado porque quando as cadeias abrem, eu penso assim, pô, Paulo e Silas eram cristãos, mas o resto da galera não era, meu irmão. O nego era preso ali, ficava devendo mesmo, um ou outro, sei lá, já se eu engano, a grande maioria não, cara. E diz que assim, eu fico pensando, não diz que a cela ou as portas de Paulo se abriram. A gente lê o texto e diz o quê? Que todas se abriram. Já parou para pensar nisso? Todas se abriram. Se você fosse Deus, Rafinha, você abriria de quem? Só do Paulo, sei lá. Só do Paulo, faz sentido? É só do Paulo, é só ele que é meu servo, né? Por que eu vou abrir de todo mundo? Né? Porque foi preso injustamente, sei lá. Foi, né? Alguma coisa assim, né? Mas você que abre só a dele, mas uma coisa impressionante que a porta abre, mas você vê que o Espírito mantém as pessoas ali. Porque diante daquela situação, a primeira sensação seria correr. E nós sabemos historicamente que o soldado ou o carcereiro que guardava o preso, quando ele fugia, pagava com a sua vida. Por isso que ele ia tirar a vida dele. A primeira coisa que iam fazer é matar ele no lugar do cara que ele deveria ter guardado. Paulo falou, fica tranquilo, está todo mundo aqui. Isso me impressiona, não só o milagre das portas abrirem, mas o Espírito mostrando que ele quebra, mas ele também segura o cara ali. O cara está ali, está sentado, não está fugindo. Que bagulho é esse? Agora ficou tudo doido. Agora o negócio aqui está... Imagina a experiência que eles estão vivendo. Imagina a atmosfera. Ou seja, quando eles louvaram, cantaram, né, da presença de Deus, provavelmente dos anjos, de toda a manifestação de Deus naquele local, prática, tá? Porque não era um local de você, entre aspas, ser induzido a sentir a presença de Deus nesse sentido, né? Fato é que a maturidade leva sempre a gente a ver a necessidade do outro. Então assim, se a porta abriu, qual seria a primeira oração? Graças a Deus, tá vendo? Deus fez justiça, irmão. Eu falei que Deus ia falar,
naquela vizinhança, Deus ia mostrar que Ele era Deus na minha vida, meu irmão. Porque isso não podia ficar assim. Como é que você ia ficar assim? Eu estou lá no trabalho, eu estou aqui na igreja, o cara falou de mim, aí agora está todo mundo falando de mim. Deus ia mostrar essa situação, era claro que Deus ia vir a meu favor. Todo esse tipo de situação revela a minha imaturidade. Mac Pérez, carcereiro tá junto com ele. Mac Pérez, esse cara aí. Ó, eu já estou saindo, meu irmão. Deus ouviu minha oração. A primeira coisa que Paulo falou é: não faça nada contra a tua vida. Contra a tua vida. Talvez senão não tenha nem sido a cadeia, talvez senão não tenha sido os presos não saírem mesmo pra esse cara. Talvez terremoto é terremoto. Pô. Terremoto, beleza, aconteceu aí, tava aqui, tremeu. Porque tem que acontecer em outro lugar também, não. É verdade, um fenômeno natural, né? Beleza, não, peraí. Deve ter olhado, assim, é porque o texto é uma frase, né? Não, ninguém saiu. Mas não deve ser assim, Paulo, olha aí, pô, ninguém saiu. Olha lá. O cara deve ter ido, né? Deve ser uma coisa assim, né? Porque a gente lê uma frase e a gente pensa, ninguém saiu. Não, o cara não deve ter acreditado. Ninguém saiu, o cara foi lá, caramba. Que coisa estranha é essa, né? Ninguém tá saindo, né? Talvez tenha sido isso, uma hora milagre pra ele. Para ele, e olha só, para ele que era um carcereiro, né? Que guardava daquelas pessoas, porque não relata se ele era um bom ou mau carcereiro. Mas a gente sabe que é muito fácil a pessoa presa descontar sua raiva no carcereiro, e isso é uma coisa fácil. A gente estava falando aqui de, né, às vezes até agredir uma família, como se fosse um exemplo que nem tinha culpa, né? Quanto mais a pessoa que está ali todo dia, né, seria coisa mais simples. E na verdade, você vê que esse é um sinal importante da maturidade, quando você entende que aquilo que Jesus falou, você tem que dar. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Eu vou ser sincero, é muito longe essa realidade de mim. É muito longe. Mas eu sei que não é pelo nosso esforço e também não é pela a nossa própria vontade, mas é Deus que começou essa boa obra na gente. Eu creio que Ele vai até o final da nossa vida. É Ele que vai fazer. Nessa passagem que você citou agora, que fala que você não está acumulando brasa sobre a sua cabeça. Perfeito, né? Que não entendo isso. Eu entendi que tá preparando um juízo sobre a vida dele. É isso que tá. Não, eu entendo nessa interpretação. Faz sentido, né? Que você tivesse tá no sentido de você gerar um constrangimento no teu inimigo, como Davi fez com Saul, né? Cada situação que Saul fazia contra ele, ele fazia uma situação a favor de Saul. Tá vendo? Eu não te toquei. Tá vendo? Eu não tenho nada contra você. Tá vendo? Eu te abençoo. Tá vendo? Eu te reconheço o rei. Chegou uma hora que Saul falou: bem sei que o Senhor tem te escolhido o rei como Israel, porque tu és mais justo do que eu. Agora sei que o Senhor confirmou o trono de Israel sobre ti. E voltou. É uma situação onde você vence o mal com o bem. Entendeu? Quando a pessoa está caluniando, mas você fala assim: não, a pessoa está falando, mas deve estar nervosa, não sabe o que está falando e tudo. Não foi o que Jesus falou na cruz? Ele falou: Pai, perdoa eles não têm noção do que eles estão fazendo. Contra quem eles estão fazendo, eles não têm essa noção. Né? É quando a gente para de pedir juízo e começa a orar por perdão. Tem um texto muito forte na carta de Hebreus que diz assim: o sangue de Abel clama por vingança por causa de Caim, mas o sangue de Cristo clama por perdão. É quando o sangue é a vida do corpo, o Levítico diz, né? É quando a gente não clama mais por justiça. Eu não quero que Deus faça justiça, eu quero que Deus perdoe, quero que o perdão venha sobre o ímpio, eu quero que aquela pessoa seja alcançada. Eu não quero justiça, eu não quero que Deus mostre que Ele é comigo, eu quero que Deus mostre que Ele é com o outro. Sabe? É quando isso reverte, é quando Moisés realmente fala: puxa, Josué, você não está entendendo certo. Aqui não tem uma porção de gente especial profetizando. Tomara que todo mundo profetizasse, cara. Tomara que todo mundo pudesse ser usado por Deus. Tomara que todo mundo sentasse à mesa de Deus, como Paulo falou, que dava até o seu próprio nome escrito no livro da vida para que os irmãos dele pudessem ser salvos, irmãos judeus, né? É quando realmente a pessoa entende a essência do Evangelho, que vai além do que fazer aquilo que é certo e abandonar o errado, e sim ser moldado, né, ser amalgamado à imagem e semelhança do Filho de Deus, como Paulo falou em Romanos, para o qual nós fomos predestinados. É quando
Paulo fala para os irmãos assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu não estou pedindo para você fazer o certo, estou pedindo para você parar de beber e deixar de ir à praia, não é isso. Eu estou pedindo que você sinta o que Cristo sente. Estou pedindo que você pense, renove o seu entendimento, para você saber e conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo, para que você se mova como Ele, para que você se expresse como Ele, para que você reaja como Ele. Ainda que muitas vezes na nossa vida isso vai acontecer em parte, e outra parte nós vamos ver quem? Nós! Vai aparecer eu, vai aparecer você, vai aparecer o Alessandro lá na hora, vai aparecer a gente se engalfiando com alguém, ou irritado pra caraca com um taxista, com outra coisa, com uma pessoa, entendeu? A gente vai ver, vai ficar claro, cara, que esse aqui sou eu, cara. Esse aqui sou eu sem Cristo, esse aqui sou eu sem a graça de Deus, esse sou eu impulsivo, esse sou eu, o que existe de melhor senão o Senhor em mim? O que eu poderia ter de melhor senão o Senhor em mim? Né? Então, esse aspecto eu fico pensando assim, né? Caramba, depois Paulo está lá naquela situação e aí vai o carcereiro lá limpar as feridas dele. Eu fico imaginando Paulo assim de costa, né? As costas abertas, e o carcereiro lá passando algum unguento nas costas dele. Paulo fala assim: tá doendo um pouquinho e tal. E aí o carcereiro, cara, entendeu? Cuidando das feridas do homem que estava pregando para ele. E você fala assim: cara, é tudo muito doido, tudo muito ao contrário, sabe? Você fala assim: caramba, realmente, Senhor, é só pelo teu Espírito. Não dá para você mentalmente servir o Evangelho. Não dá para, numa racionalidade humana, a gente descobrir o que é. Não dá. É o Espírito que leva mesmo. Porque tá o cara lá cuidando, daqui a pouco o Paulo está compartilhando com ele, daqui a pouco a família do cara é salva, cara. Olha que coisa doida. A família daquele maluquinho é salva e eles batizam os caras. Tu pode pensar nisso? Tudo começou dentro de uma prisão, cara, e terminou dentro de um batistério. Aí você fica pensando assim: caramba, realmente quando Deus faz algo, é difícil da gente perceber aonde Ele quer chegar naquela situação. Começou com a surra, prisão, começou com a briga, né? Começou com a briga lá atrás com os dois, né? Até hoje, a oração dele, querendo ir para um lugar, começou a briguinha, então. Começou com essa briga, né? Mas começou com esse desentendimento, né? Botar assim uma discussãozinha e tal. Então, às vezes, a gente realmente, acho que foi muito propício quando você orou, discernir tudo isso, né? Para que a gente entenda que existe a nossa humanidade, existe, né? Quem nós somos, mas o Senhor é soberano, Ele está trabalhando nisso tudo, né? Ele está trabalhando em nós, está trabalhando através de nós, né? E às vezes eu me sinto assim, eu luto muito contra isso. Às vezes eu quero acertar, eu quero acertar, mas eu quero ser perfeito para que eu possa acertar. Como é que eu posso explicar? É aquilo que eu estava tentando falar do cristianismo que eu vivo para mim. Ser independente? Não é nem ser independente, é falar assim: tá vendo? Eu sou. Acho que o fim em si próprio, né? O fim em si próprio, porque se o fim for Cristo, a nossa parte da história não é a história é sobre Ele, a história é a respeito dele. Você já é um lugar que fala: eu cumpri, eu fiz. Isso, eu cumpri. Quando na verdade não foi ele. Como foi ele? O que o Davi fala lá, continuando no Salmo 103? Ele fala assim: porque Ele coroa a tua velhice, né? Porque Ele farta de bens a tua velhice. A velhice não é só cronológica. A velhice é a maturidade. Porque Deus só vai fartar de bens o maduro. Você não vai dar nada para o teu filho que vai fazer aquilo contra ele mesmo. Você não vai fazer isso enquanto ele for o filho pródigo. Você só vai fazer ele depois que atingiu a maturidade. Você vai falar: tudo que é meu é teu. Você vai fartar o quê? Você vai transbordar o cálice quando? Quando ele souber se comportar na presença dos inimigos dele. Quando ele souber atravessar o vale da sombra da morte em paz, em quietude, sem ansiedade. É só assim que vai acontecer. Porque depende desse trabalhar em nós primeiro. Depende desse quebrantamento, dessa operação da cruz na nossa vida, que desconstrói primeiro para depois Deus poder construir. Então é normal nessa vida que eu posso, porque eu quero, que isso, é o processo normal da gente. Aí Deus vai quebrantando a gente,
Vai pegando os profetas experientes, como Ezequiel, tu sabes, Senhor. O Senhor sabe. Daniel, Senhor, quando é que vai acontecer isso? Ou seja, você vê as pessoas já compreendendo um pouco quem elas são, assim, compreendendo um pouco a sua própria natureza. Que não dá para confiar em si mesmo. Não dá para confiar o quê? No braço do homem. Porque a gente acha que consegue fazer, né? Alguma ideia, mas se tu não for, não vou. Já tinha feito muita coisa, que ele poderia até falar. Só fazer de novo. Ontem eu falei com a minha filha assim, filha, a gente falei contigo umas 12 vezes. Quantas papai estava certo? Ela disse assim, uma. Eu falei assim, não filha, ela é de 12. Eu falei, Porque toda vez eu falava com ela, e aí eu falei assim, então vai lá, faz. Aí dava errado. Entendeu? Eu ia ficar discutindo com ela, não ia, pô. Aí deixava ela lá, dava errado, ela voltava. Eu falei assim, tá vendo? Papai falou pra você não fazer isso. Cara, foi umas 11 ou 12 vezes, não foi a tarde toda. Entendeu? Eu já não ia discutir com ela, porque eu não queria me aborrecer. Então eu deixava ela lá, e ela quebrava a cara, voltava, papai falou que tem que tentar um negócio. Eu falei, e aí, filha? Na verdade, no final, ela comecei a falar, na verdade, o papai não quer estar certo. Você não está entendendo. Não tem essa pretensão. Eu não quero estar certo. Eu quero que você me ouça. É claro que eu estava falando com ela e Deus estava falando comigo. Entendeu? Rafael, a questão não é o fato de você querer acertar. A questão é de você ter um ouvido e um coração rendido a mim. O acertar é uma consequência. Você está colocando ela como fim porque você quer aparecer. Mas se você não for o cara que vai aparecer, você vai render os seus ouvidos e o seu coração. Isso vai ser a consequência. Quem vai aparecer? Sou eu. Ok? Né? Mas isso tudo na dinâmica, né? Uma coisa é parado, refletindo, orando, no quarto e tudo buscando o Senhor. Assim, é uma maravilha. Como eu conversando com a minha filha, então não pode fazer isso, não, tá bom, papai, tal. Então, estamos resolvido, tá bom. Ela saiu dali, é uma realidade. Solta o bicho. Bota na rua, já não, você quer meu para, já tá naqueles irmãos, já tá pegando. Assim, é impressionante como precisamos do tratamento de Deus na nossa vida. Eu acho que isso é o mais bonito quando Deus fala assim, eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Demorei muitos anos para compreender esse texto. Eu falava assim, Senhor, mas você não pode fazer isso, como é que você escolhe um e outro e tal, né? Eu não entendia muito bem a palavra aborrecer, né? Na verdade, você lê os textos, você percebe na discussão deles que tanto Jacó quanto Esaú ficaram riquíssimos. Esaú falou, cara, não preciso de presente, irmão. Olha só o que Deus me deu, cara. Olha só, esposas, descendência, tudo. Então assim, a diferença não estava nisso. Porque vai chover sobre os dois, vai nascer o sol sobre os dois, tudo vai estar lá. Os dois prosperaram, os dois enriqueceram. Onde está a diferença? Que a vara de Deus estava nas costas de Jacó. Que Jacó não morava onde ele queria. Que Jacó não ia para onde ele queria. Que o cajado de Deus estava sobre as costas dele. É isso que Davi conseguiu entender. Feliz é o homem que consegue perceber isso, que depende da vara de Deus, do cajado de Deus, que ele já não decide mais para onde ele vai. Ele não tem mais certeza em si mesmo. O que vai acontecer? Senhor, mas me revela, me mostra, me dá um sonho. A minha segunda parte da oração é: Senhor, concede o pão nosso de cada dia, né? O do dia, Senhor. Porque eu sou ambicioso, porque às vezes eu quero mais do que eu preciso, porque eu sou ansioso, porque eu quero controlar as coisas. Então assim, me dá o do dia, porque dando o do dia, o Senhor não está me alimentando só naquele dia, mas o Senhor está desconstruindo todo esse aspecto da minha natureza. Bom é o Senhor quando me dá o maná do dia, porque não é o alimento do dia, é a forma que ele opera na gente que vai desconstruindo aquilo que faz mal a gente. Porque a nossa ansiedade vai fazer mal para a gente mesmo. Querer controlar as coisas, vai dizer, Senhor, quando é que eu posso suportar e fazer aquela coisa, aquela data, e não sei o que, Senhor, mas eu estou pensando aqui, o que eu vou fazer? Claro, a gente planeja, é normal, a gente não está falando disso, não está falando de nenhuma palavra desequilibrada. A gente está falando daquilo que nos consome, daquilo que vem mesmo para... Sabe, que fica tomando a nossa mente, não é isso? Ó, assim, eu pensei isso aqui e tal, tá aqui.
coloca diante do Senhor. Isso é um aspecto normal, né? Outra coisa é quando aquilo fica. Então Deus vem, ó, tá aqui o de hoje. Mata a gente no bom sentido, né? Mata o que é ruim na gente, né? E fala assim, é disso que você precisa. É dessa forma que eu me relaciono contigo, vai ser suficiente para te curar, para, né, levar você a uma condição saudável. Passar um horário de desculpa, nem me prestei atenção. E aí só finalmente assim a postura é que realmente você vê que só no final, quando todo o propósito de Deus estava cumprido, naquele aspecto, quando o carcereiro estava salvo, os prisioneiros foram impactados pelo Senhor. A maneira melhor de ouvir o evangelho daquela forma, né? Ou seja, a prisão local foi evangelizada. Às vezes a gente fica lá tentando evangelizar o presídio lá que a irmã até foi, dando retorno para os irmãos, 28 pessoas, né? Se renderam ao Senhor, 18 reconciliações. O Senhor operou lá. Às vezes a gente fica todo esse negócio ali, em 2 horas o Senhor fez tudo, entendeu? E as pessoas foram impactadas. E aí sim Paulo vai falar, não, calma aí, agora, por último, né? Por último, o Senhor já fez tudo, agora por último, calma aí, eu sou cidadão romano e vocês fizeram essa situação, então agora vocês precisam ser responsáveis e vir aqui prestar conta, né? Mas não era numa situação de reivindicar de justiça própria, de nada disso, né? Tudo já tinha sido manifestado, tudo que o Senhor tinha como propósito ali naquela região, não só com Lídia, mas com o carcereiro, com a família, com os presos tinha acontecido, aí aquela situação realmente vem a se cumprir. E aí você vê que os homens daquela cidade vêm, os caras que eram o quê? Os legisladores, né? Vêm e pedem Paulo para quê? Para ir embora, cara. Isso é uma coisa que me deixa doido. É por isso que Jesus falou assim, olha, não tem jeito não, cara. A prostituta, né? Um cobrador de imposto, fariseu, vai tudo preceder vocês no reino de Deus. Não vai ter jeito mesmo, não. Porque quando o servo de Deus chegou naquela cidade, foi a mulher que estava lavando roupa lá no rio, foi os presos, foi a família do carcereiro que foi alcançada, cara. Os legisladores não conseguiram nem entender a graça da mensagem que estava sendo carregada. Pelo contrário, eles empurraram o evangelho para fora da cidade deles. Eles falaram, sai daqui, né? Mais importante é não dar ruim, mais importante é não descobrir que eu errei aqui e acabei batendo no cidadão romano que não deveria ter batido, né? Ou uma situação da mulher endemoniada que foi solta. Olha só, né? É uma coisa que a gente fala assim, Rafael, mas isso é meio estranho. Mas quando Jesus falou a parábola, ele disse o quê? Que as pessoas deixaram de ir nas bodas do Cordeiro, por quê? Um que comprou uma... Esqueci, daquele que você coloca em cima do cavalo para... Não tinha junta de bois, né? Uma junta de boi. Comprar junta de boi tem que experimentar. O outro tinha comprado um terreno, tinha que ver. O outro... Por que? Olha só os exemplos que ele não disse que assim, não, porque eu estava numa vida de drogas, de não sei o que, e por isso que eu não fui. Não é isso que ele falou. Não, porque eu estava não sei o que. Não. Os exemplos que ele dá são muito simples. Porque eu me apeguei a coisas aqui na Terra que passaram a ser parte prioritária na minha vida, que me impedem de eu me preocupar com outras coisas invisíveis. Eu acho, não sei se foi o Ale ou você que falou, das coisas invisíveis que são mais reais do que as visíveis. O exemplo que ele deu é um exemplo que me assusta muito, porque ele não fala de coisas assim, não fui porque eu estava assim, não. São só coisas muito simples que impediram aquelas pessoas de poder. E não foi quando, você vê, não foi o inimigo, é a coisa que a gente costuma muito, né? Não, porque o diabo, porque não sei o que, não. Diabo faz junta de boi, pô. Porque cada coração vai encontrar aquilo que busca. No fim é uma justiça, uma revelação de justiça muito grande. Então, se o coração da pessoa estava naquilo, ela encontrou aquilo, ela quer aquilo. E Deus respeitou isso, ela não quis ir. Não quis estar por causa da junta de boi, por causa do terreno que ela comprou, por causa disso, por causa daquilo e tal. Né? E é interessante que como é que Deus respeita essa escolha nossa, né? Mas que eu sei que o que Ele deseja é que a gente passe a escolher Ele
Aí realmente dá para entender o que Abraão foi o pai da fé. O livro de Hebreus diz que ele saudou as promessas, passando de longe. Cara, ele recebeu as maiores promessas. Se a gente parar para pensar como uma pessoa, né? Como eu, você também é uma pessoa que falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Reis e nações e príncipes sairão do teu lombo. Pegar a sequência de promessas da terra que eu vou plantar vocês, que eu vou colocar vocês, era absurda. Cara, tudo que o cara poderia se apegar. Porra, quem não queria ver tudo isso? E de repente você vê o cara que é saudando isso, dando tchau, segundo as pessoas de Hebreus, saudando isso, porque ele tinha certeza que ele estava indo, né, para um local que não era para um local, que ele estava indo encontrar, né, o Deus que tantas vezes se revelou naqueles altares que ele caminhou. Jesus falou uma coisa que sempre me impressionou, não entendi, um dia eu queria perguntar a ele quando eu puder chegar lá. Ele falou assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus falou isso no Evangelho. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Era outra coisa. Outro, né? Porque era todo mundo se preocupado ali com briga de não sei o que, de pasto, de que as coisas vão dar certo na minha casa, no meu trabalho. Tá com, sabe, eu fico pensando assim, Senhor, que realidade longe, quando eu leio assim, né? Que realidade longe, mas é melhor a gente ter a consciência de que realmente está longe, deixar Deus trabalhar, do que a gente camuflar a realidade e achar que as coisas estão bem. A proposta atual às vezes é muito essa: camufla tudo para que as coisas pareçam estar bem. E isso é um veneno para a gente. É melhor que a gente tenha consciência de quem a gente é, os conflitos que a gente tem, os pecados e dilemas que a gente enfrenta, a caminhada que está diante de nós, que tudo isso seja real para a gente, mas que também o nosso Deus seja real na nossa relação com Ele. E Ele possa trabalhar na nossa vida a fim de ir mudando, moldando, né? E isso gera gratidão da nossa parte para Ele, né? Então acho que esse aspecto da maturidade falou bem forte assim ao meu coração, né? Senhor, obrigado por essa noite, essa palavra que foi compartilhada, Senhor. Obrigado porque a cada dia que passa eu nos ensino um pouco mais a parecer contigo. E a gente, quando olha pra gente, perto do Senhor, refletindo a tua luz, Senhor, a gente percebe quão profundas, quão escuras, né, Pai, são as trevas que habitam na gente, e que somente o Senhor, que é a luz, pode nos iluminar, Pai, e que a gente reconhece, dá muito valor a isso, mesmo muitas das vezes a gente não demonstrando nossas ações e, Pai, não demonstrando até mesmo nossos sentimentos, Senhor. Mas dia após dia o Senhor vem nos tratando para que na hora que a gente precisa ser aprovado, a gente possa ser aprovado, Senhor. Não pelo sentimento de aprovação em si, Senhor, mas porque a gente entendeu que assim é a Tua vontade, que a gente decidiu para escutar, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade para falar no nosso coração, continuar nos direcionando nesse sentido, se é da Tua vontade ou qualquer outra, mas que aqui tem pessoas, Senhor, que como pessoas nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e sempre queremos ouvir a Tua direção. Muitas das vezes podemos nos sentir perdidos, às vezes podemos nos sentir achados demais, Senhor, mas na verdade nós queremos ficar no centro da Tua vontade, Pai, e que a gente tem aprendido cada dia mais com isso, Senhor.
Então que o Senhor tome o nosso coração, Senhor, que a gente possa de fato te encontrar, Senhor, a gente possa de fato te ouvir, Pai, sentir, Pai, que recebemos algo da Tua parte, Senhor, e que não seja apenas euforia, que não seja apenas decisões da carne, Senhor, mas que sejam provadas por Ti, Senhor, no momento certo, no momento correto. Pai, obrigado por toda a palavra que o Senhor dispensa aqui, por toda a graça que o Senhor tem conosco, Pai, porque não somos dignos nem mesmo de nos reunir em Teu nome, Pai, e isso o Senhor nos permite fazer, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio, que o Senhor possa reacender no nosso coração o fogo e a chama pelas coisas simples, Senhor, pelas coisas que brilham no Teu coração e que às vezes nós esquecemos, Senhor. Seja um sorriso, seja uma ajuda, seja uma conversa, Senhor, seja o que for, Pai, mas que venha de Ti, Pai, para essa terra que, como a gente conversou no início, anda tão longe, anda tão distante do Senhor. A gente vê cada coisa acontecendo, Pai, que para algumas pessoas entristece tanto o coração, para outras é gerado com uma indiferença tão grande, Senhor, mas que eu sei que no Teu coração o Senhor se entristece muitas das vezes por nós estarmos tomando tão grande, tão longo caminho para longe de Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para perto, Senhor, e que o Senhor nos use, Pai, de acordo com a Sua vontade, para ser canal, para que o Senhor possa alcançar outras pessoas também, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse espaço, Senhor. Obrigado porque de fato, Pai, a gente pode compartilhar de Ti, ser abençoado, ser alimentado, ter uma semana, né, um tempo melhor, Pai, por causa dessas palavras que são ditas aqui, que são compartilhadas entre nós, Senhor. Obrigado por tudo isso, Pai. Nós temos que agradecer, Pai, por tudo isso que tem feito na nossa vida, Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito em nós que nos guia, nos conforta, Pai. Muito obrigado por isso. Pai, conforme a Tua vontade, nos leve em segurança para casa, Senhor. Nos guarde, Senhor, para que possamos estar com a nossa família, para que possamos, Senhor, amá-los, estar com eles, sermos, Senhor, como o Senhor disse, Senhor, união, Pai, para que o Senhor possa derramar bênção e vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém.